Bom, voltamos aqui após um breve cafezinho. Vou esperar os alunos e alunas reentrarem para continuar a exposição. Bom, vamos retomar, então, a exposição, né? Como ler o Contrato Social, né? Que é um dos livros mais importantes de teoria política da modernidade, né? Um grande socialista francês dizia que esse livro do Rousseau ele é curto e forte, eu diria quase como a gente pode lê-lo quase como a gente toma um café expresso curto, né? Forte, assim, um livro muito denso, muito articulado, né? Com uma argumentação muito cerrada, né? E escrito numa bela linguagem literária, né? Cheio de passagens que depois se incorporarão ao linguajar, né? da política moderna e contemporânea. Mas a sua beleza está exatamente no fato de que é um livro sobre a liberdade, um livro inteiramente dedicado a construir a possibilidade da liberdade, a redefinir o que é a liberdade, né? E por isso que ele começa com essa questão, né? Estão todos a ferros, né? Escravizados. E quem escraviza o outro não é menos escravo do que aquele que é escravizado, né? Então, como refundar a política da liberdade nesse contexto, né? É essa a questão posta pelo Rousseau. E é muito interessante que o livro começa exatamente falando sobre a escravidão, que é o oposto da liberdade, né? Rousseau quer derrotar todos os argumentos possíveis de legitimação da escravidão, que continuava sendo uma prática no mundo moderno. Vamos nos lembrar que o Rousseau está escrevendo, né, o Contrato Social é publicado em 1762. A guerra
Guerra Civil Norte-Americana, que levou ao fim da abolição da escravidão nos Estados Unidos, foi um século depois, né? Então, a escravidão é algo ainda moderno, né? E como se argumenta na modernidade, né? Havia tanto o argumento de que os escravos são escravos, né? Por natureza, né? Então, há uma concepção de estabelecer uma desigualdade natural das raças e dos povos e das civilizações. E havia também a argumentação de que a escravidão se justificava nas guerras de conquista, né? O país vitorioso sobre o outro poderia escravizar seus habitantes, como Roma havia feito, né? Como era, por exemplo, a tradição romana. Esse argumento chega até a modernidade. Nós o encontramos, por exemplo, em Locke, né? Que era também um escravista, né? Esse que é considerado um dos fundadores do pensamento liberal na modernidade. Rousseau, então, está fechando todos os caminhos, todos os argumentos, né, contra a legitimidade da escravidão, e ele diz que a escravidão se baseia em um regime de força, no domínio de uns sobre outros, né, e que a força não cria o direito, né? É uma frase muito importante e sintética, né, do Rousseau. A força não cria o direito, é o direito que cria a força, né? Então, ele diz, se na primeira oportunidade o escravo tiver a oportunidade de pegar uma pedra e jogar na cabeça do escravocrata, ele tem o direito de fazê-lo, ele está no seu direito, né? E o Rousseau vai então prosseguir no seu argumento dizendo que a liberdade é condição de humanidade, né? Aquele que não é livre perde a sua humanidade. Vejam bem que é um argumento, então, que identifica a própria condição humana, a condição da liberdade, o que é o fundamento da teoria do Rousseau, né? Então, ele vai conceber a liberdade, então, como autonomia. Isto é livre aquele que não é mandado por ninguém, aquele que não está subordinado a ninguém, aquele que não está constrangido por desigualdade estrutural, social, né? E não é mandado, né? Agora, ele vai dizer a liberdade que vai se formular nesse livro é diferente da liberdade natural, quando o homem vivia isolado, né, quando era primitivo. É uma liberdade que exige a liberdade do outro. Portanto, é uma liberdade na relação. Portanto, eu só sou livre se o outro também é livre. Portanto, ele vai definir a liberdade como própria do reconhecimento intersubjetivo da liberdade, o que é fundamental também, né, nessa definição. E ele vai, então, estabelecer uma linha que une, e isto é o que dá toda a coerência da obra de Rousseau. Se nós perdermos essa linha, nós perdemos a coerência. É a ideia de que a autonomia do cidadão, da liberdade do cidadão, é garantida pela autonomia de um povo para votar as leis fundamentais que organizam o exercício do poder político naquele território onde o povo vive. Então, Rousseau liga a possibilidade da liberdade individual à liberdade pública do povo, através do princípio da soberania popular, que ele vai formular, né? De uma maneira, numa frase brilhante literariamente, que é assim: aquele que vive sobre as leis sobre as quais ele próprio votou, ele próprio ajudou a definir, ele continua livre. Ele não está submetido a uma lei de um outro, definida por um outro, mas ele próprio foi sujeito da criação daquela lei. Então, ele continua livre.
ele continua autônomo, né? Esta é a ideia fundamental de liberdade para Rousseau, que, portanto, não divide a liberdade do cidadão da liberdade do soberano popular, né? As duas condições estão condicionadas. Ele vai dizer que se você fere a liberdade de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, você está ferindo a soberania popular. E a soberania popular precisa da liberdade de cada um para se exercer. E, nesse sentido, Rousseau passa o primeiro momento do livro estabelecendo o fundamento da liberdade. É importante, nesse momento, nós estabelecermos o grande limite do Rousseau, que será exatamente a crítica desenvolvida pela Mary Wollstonecraft, que o Rousseau não concebe a liberdade para as mulheres, não concebe ainda a existência da cidadã e inclusive, justifica em outros livros a ideia de que a mulher é incapaz para a vida política, né? Que a mulher é um ser de paixão, um ser de minoridade, que não consegue exercer sua razão plenamente, né? Há toda uma bibliografia sobre a relação entre Rousseau e feminismo, né? Porque ele também escreveu um romance onde as coisas não são assim tão que eu falei, A Nova Heloísa, que é um romance em que as mulheres buscam uma vida autêntica, né? Então, há toda uma bibliografia sobre a contradição da mulher na obra do Rousseau, mas na teoria política ele está fechando as portas para a entrada da mulher na política como cidadã. Alguém poderá dizer, bom, mas isso era um preconceito da época. Rousseau não pode ser acusado por um preconceito que era de todos naquela época. Bom, não era bem assim. Um filósofo importante da época do Rousseau, Condorcet, ele já defende o direito político das mulheres e a liberdade das mulheres, né? E é um autor contemporâneo de Rousseau. Então, Rousseau não pode ser protegido dessa crítica simplesmente dizendo que isso era a cultura patriarcal da época. Sim, era a cultura patriarcal da época, mas ele estava inserido numa cultura de emancipação e repondo o princípio da dominação das mulheres, o que é muito grave, né? Então, os leitores de Rousseau devem se entender esse grande limite desse autor, né? Que formou a cultura francesa, inclusive, né? Os republicanos franceses tardiamente defenderam o direito de voto das mulheres. Não sei se vocês sabem, mas claro que isso não é só culpa do Rousseau, é toda uma tradição, né, que se formou, mas as mulheres só adquiriram o direito de voto na França no pós-guerra, né, na Constituição de 1946. 1940 foi um dos países mais tardios no estabelecimento do direito de voto das mulheres, né? E isso tem alguma coisa a ver com essa tradição republicana patriarcal, né? Que é formulada aí. Bom, como é que o Rousseau, então, propõe organizar a liberdade politicamente nesse Estado, né? Através do princípio da vontade geral e da soberania popular, né? Ele vai dizer de modo muito rigoroso que só é legítimo o regime político em que a Constituição é votada pelo povo, isto é, pelos cidadãos homens, né? E então todos os outros regimes são ilegítimos. Rousseau é então um grande subversivo, né? E a sua obra, inclusive, foi proibida, censurada, ele foi perseguido, né, politicamente na sua época, teve que se exilar, etc. Embora não fosse propriamente um revolucionário, né? Rousseau nunca
organizou ou se propôs a organizar revoluções ou insurreições, né? Mas ele foi lido assim, né? Ele foi porque a obra diz isso, que todo regime político cujas leis fundamentais, a Constituição, não foi votada pelo povo, é ilegítimo e, portanto, como a força não cria o direito, é o direito que cria a força, é legítimo se revoltar contra ele, né? Ele vai chegar a dizer que ele não, uma paz sem liberdade é uma falsa paz, parece a paz dos cárceres, que essa paz dos cárceres não é justa, né? Ele diz numa determinada passagem, né? Então, então ele vai dizer que só é legítimo o regime cujas leis fundamentais foram aprovadas através de um assentimento direto, de um voto direto do povo, né? E é aí que ele vai definir o que é a vontade geral, né? Ele vai diferenciar a vontade geral de uma soma das vontades particulares. Ele não está trabalhando com uma lógica agregativa, isto é, uma pesquisa de opinião simplesmente que soma as opiniões de cada um e vê qual é a numericamente mais importante, mas ele está propondo uma ideia de que haveria uma convergência daquilo que é interesse comum, no interesse de cada um, e essa convergência do que há de comum nos nossos interesses é que forma a vontade geral. Alguém poderá dizer, bom, mas é claro que os interesses são diferentes das pessoas. O Rousseau reconhecia isso, ele diz numa nota, aprendemos com Maquiavel que se todos os interesses fossem homogêneos e iguais numa sociedade, nem precisaria de política. O que ele está propondo é que os interesses particulares sejam subordinados àquilo que é do interesse público, aquilo que interessa comumente a todos. E é nessa medida que a ideia de república e de democracia, de república democrática em Rousseau, não pode ser isolada daquilo que ele chamava de um eu socializado, isto é, eu voto pensando nos meus interesses e nos interesses dos outros também. Eu não sou uma pessoa egótica, egoísta, que só pensa no meu interesse, né? Ou ele pensa numa moralidade pública, né? Num sentimento de república, num sentimento de vida comum, numa cultura de fraternidade entre as pessoas. E sem isso nós não conseguimos compreender a ideia da vontade geral, né? A ideia do interesse público, que organiza o interesse público. Esse é um tema que está presente sempre nos republicanos, né? A República é o melhor lugar onde podem ser definidos os interesses públicos, os interesses comuns de uma cidade, de um estado, porque as pessoas, elas mesmas, estão controlando as leis e os governantes. Então, não é obrigatório que sejam votadas leis do interesse de todos, mas ali é mais possível que surjam leis aderentes ao interesse público, né? É nesse sentido que ele vai dizer que o soberano, o soberano, né, que é o povo, ele não pode fazer leis sobre assuntos da vida pessoal que não interferem nos interesses públicos, né? Então, esse é o limite do poder soberano. O senhor está muito longe de propor, né, um Estado totalitário, um Estado que decide sobre todas as coisas da vida das pessoas. Aquilo da vida das pessoas que não interferem no interesse público, o soberano não pode votar, né? E os cidadãos ainda teriam uma espécie de um tribunal
para apelar contra leis que eles julguem que os prejudiquem. Teriam esse direito de apelar a uma instituição para reclamar, né, ou fazer recursos contra as leis que os atingissem, né? E é nesse sentido que ele vai definir a representação, que é um tema muito discutido, em geral, mal compreendido na obra de Rousseau. Ele vai dizer uma frase que é muito importante para entender o conceito de representação em Rousseau, que é a seguinte: o poder pode se representar, mas a vontade não. Ninguém pode falar em nome da vontade do povo. É o povo mesmo que deve ser capaz de expressar a sua vontade. Eu posso representar um determinado poder, mas não posso representar a vontade geral. Como é que Rousseau vai, então, conciliar esta ideia de que a vontade do povo não pode ser representada, mas apenas o poder, com a república em regiões e populações mais amplas? Ele vai exercitar isso, inclusive, nas considerações sobre o governo da Polônia, em que ele faz propostas, né, para organizar o poder na Polônia, e ali fica muito claro que o que ele quer é que não se crie uma representação em que o representante se descolhe da vontade do representado. Que ele quer um conceito de representação ativo, em que os representados, o povo, controle seus representantes e que os representantes expressem a vontade mesmo dos representados. É essa a ideia fundamental de representação do Rousseau, né? E isso é muito importante nós compreendermos, porque está no cerne da crise contemporânea da política, da representação, em que os representantes raramente expressam verdadeiramente os interesses dos representados, se autonomizam, né, se autarquizam de qualquer controle, criam privilégios e se corrompem, etc., etc. Mas é muito importante nós identificarmos isso, e Rousseau, então, faz essa diferença fundamental entre o regime político e a forma de governo. O regime político é aquele que é organizado pela Constituição. E aí tem que ser republicano. A Constituição tem que ser votada pelo povo. Os direitos ali estabelecidos, né? E o povo, como não vai querer se oprimir, ele quer liberdade e igualdade para todos, né? Se espera que a Constituição reflita isso, a vontade do povo nessa direção. Agora, como o poder vai ser exercido? Como o governo vai ser exercido? Rousseau diz que entramos aí no grande abismo da ciência política, que a possibilidade do governo se autonomizar e o povo perder o controle do governo é muito grande. Então, tem que ser criado instituições de controle do governo. E ele vai dizer que o governo pode ser de 3 tipos: um só, poucos ou todos. Ele vai dizer o governo de um só, que se aproximaria de uma ideia de um monarca, né? Ele diz: olha, isso não vai funcionar. Isto aí quando o governo é exercido por um só, ele vai se achar um rei, ele vai pensar que, em vez de servidor do povo, ele vai querer que o povo sirva a ele, e isso, em geral, governos de um só são governos de criminosos, de corrompidos, etc., etc. Ele vai dizer: poderia existir um governo em que todos governam ao mesmo tempo? Ele falou: olha, isso é muito difícil, porque exigiria um governo em que não houvesse propriamente nenhuma estrutura própria de governo, mas todos governassem o tempo inteiro. Isto aí, ele diz, olha, isso exige um contexto muito particular, um governo muito
um povo muito homogêneo de cultura, e parece ser, e seria o ideal, mas parece uma coisa de deuses, né? O que poderia ser feito é um governo eleito, né, pelo povo, entre os mais virtuosos, para exercer o governo sob controle e seguindo as normas da Constituição. É essa a ideia do Rousseau que ele defende de maneira mais clara, né? Diferenciando, então, regime de governo, como nós fazemos hoje na ciência política, né? Essa é uma distinção colocada pelo Rousseau, né? Eu terminaria essa exposição, então, dizendo que o Rousseau é muito enfático, né, e dedica uma parte do contrato social sobre a ideia de fundar uma religião civil, né, uma religião civil que seria tolerante com a diversidade religiosa, exceto com os ateus. Rousseau também é um deísta, isto é, aquele que acredita em Deus, embora seja favorável à tolerância religiosa, né? Mas ele ainda não é capaz, né, refletindo de pensar uma comunidade de ateus, né? Mas quando ele está falando de religião civil, ele está falando que uma república ela tem que criar uma cultura comum que cria um sentimento de república, um sentimento cívico de república, de entendimento da centralidade da vida livre, da vida de igualdade, né? Do valor disso para as pessoas, né? E então o Rousseau considera impossível definir um regime político sem apenas pelos procedimentos legais, por exemplo, como faz Weber, né? Ele diz que todo Estado ele é baseado em cultura política. E, no caso, a República precisa de uma fraternidade republicana, de um sentimento de república, né? Isto é muito importante para Rousseau, né? Nesses tempos que nós vivemos de exacerbação de culturas de ódio, né? De culturas de apartação, de preconceitos, de egoísmos, isso destrói a República para Rousseau. Rousseau não tem dúvida, isso é incompatível com a República. Quando a cultura de um povo se dirige para essas dimensões, ele destrói a República, né? Rousseau também está formulando um princípio da liberdade que é afim a uma economia política da liberdade. Isso é muito importante em Rousseau, há muitos estudos sobre isso. Isto é, a propriedade não é um direito natural em Rousseau. Quem é o grande proprietário é o soberano, é o povo. E as propriedades individuais devem ser exercidas respeitando os interesses do povo, do conjunto. Então, o direito de propriedade em Rousseau é subordinado ao direito público, né? E ele era, em geral, crítico à sociedade mercantil e crítico à desigualdade social, né? Como incompatível com a verdadeira liberdade. Por isso, seria mais correto a gente formular, e eu termino aqui a exposição, que o Rousseau não é propriamente a favor da soma da liberdade, da igualdade e da fraternidade, como três valores distintos, né? Até um cineasta polonês, ele fez uma trilogia de filmes, dizendo que a liberdade era branca, a fraternidade era vermelha e a liberdade era azul. Como esses valores se distanciaram no mundo contemporâneo, né? Não, para Rousseau, não. Para ser livre, é preciso que haja igualdade social. Ele não formula, como nós vimos, a ideia da igualdade de gênero, mas é crítico da escravidão e, portanto, crítico da desigualdade racial, que legitimava a escravidão. Então, para ser livre, é preciso que haja igualdade e é preciso que haja um sentimento
de fraternidade entre as pessoas. Eu não posso considerar a dignidade de qualquer pessoa se eu não considero essa pessoa como pessoa livre. Eu posso ser até bonzinho com ela, posso ser paternalisticamente bonzinho com ela, eu posso ajudá-la, eu posso ter compaixão por ela, mas se eu não a considero como uma pessoa livre, eu não reconheço a dignidade dessa pessoa. E eu não sou uma pessoa livre, se eu não considero as pessoas com as quais eu me relaciono como pessoas livres, diz o Rousseau. Então, essa talvez a ideia mais importante que está no centro da teoria do Rousseau, com esse grande limite de não imaginar, não pensar e até argumentar contra a liberdade das mulheres. Essa, então, nós temos ainda 9 minutos para eventuais questões, né? Mas ficamos já marcados de não ter aula segunda-feira, para vocês completarem a leitura do contrato. E na quarta-feira nós trataremos exatamente da crítica da Mary Wollstonecraft ao Rousseau, colocando a liberdade das mulheres no centro. Mas eu estaria aberto, então, a questões, né, a um diálogo, no início de um diálogo agora, né, que certamente será enriquecido com a leitura que vocês fizerem do contrato e também com a audição da aula mais extensa que eu dei na pós-graduação sobre Rousseau, né, que está à disposição de vocês. Eu aprendi lendo Norberto Bobbio, estudando a obra do Norberto Bobbio, que nós falamos melhor sobre aqueles autores que nós gostamos, né? Então, como eu gosto do Rousseau, embora seja muito crítico a esse limite dele, né? Eu gosto de falar sobre Rousseau. É um grande escritor, né? Também. Grande romancista. Se não houver questões, né, a gente pode encerrar por aqui e com essa conclamação que vocês leiam o contrato, né, riscando a lápis, né, a leitura, né, que é uma obra importante. Como, em geral, todas as obras que nós estamos estudando aqui, né, são obras, como eu disse, formadoras da ideia de liberdade dos direitos humanos na modernidade, né? Bom, eu perguntaria ao Estevão, então, se Estevão, a gente termina a aula por aqui, né? Ela foi extensa, mais extensa do que as outras, né? Porque, em geral, nós damos 4 ou 6 aulas sobre Rousseau, né? E aqui nós estamos dando de uma vez só. Eu vou avisar de qualquer maneira no Moodle que nós não teremos aula na segunda-feira e teremos na quarta, exatamente para vocês terem mais tempo para a leitura. Tá bom? Bom, um grande abraço a todos e a todas. Continuem se prevenindo contra o coronavírus, né? As informações são que Minas Gerais hoje é o segundo estado do país com mais casos, né? Está estabilizado num platô muito alto de mortes e todo cuidado é necessário, né? Um grande abraço para vocês, viu?